Graças e paz, irmãos. Bom dia. Louvamos a Deus pela oportunidade e o privilégio de estar mais uma vez na casa dele, em poder estar participando, da ceia, ministrando essa ordenança do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos aqui no templo, nesta manhã. Você que está nos assistindo também aí pelo YouTube, nos ouvindo pela Rádio Melodia FM, sejam bem-vindos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 22. Quem trouxe a Bíblia aí? Trouxe o sério? Amém? Glória a Deus. Importante, carregar a Bíblia. Hoje, no tablet, no celular, mas ela impressa, assim, é muito bom, até para a gente habituar, acostumar a estar folheando e achar os livros. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39 ao 46. Diz assim: E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Pai, nós te louvamos nesta manhã, te agradecemos pela oportunidade de poder prestar o nosso culto de louvor, adoração ao Senhor, de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, fale conosco através da tua palavra, é o que oramos e agradecemos. Amém. Você pode sentar, fica à vontade. Glória a Deus. O que o sofrimento de Cristo Jesus nos trouxe? Essa palavra, esse texto que nós acabamos de ler, nos traz muitos ensinamentos. É o episódio onde Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, com seus discípulos. Getsêmani, o jardim, ali no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E o significado de Getsêmani, tanto no hebraico quanto no aramaico, é prensa de azeite, ou lagar de azeite. Mais especificamente se refere ali ao jardim, situado ali no sopé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, onde Jesus acostumava estar com seus discípulos. De vez em quando eles se reuniam ali para orar, e esta reunião de Jesus com os discípulos ali, esse tempo de oração, se deu no dia anterior à sua crucificação. E em Lucas 22:15, a Bíblia diz que Jesus, ele desejou comer a Páscoa com os discípulos, ele desejou estar com os discípulos, e foi onde ele participa ali da última Páscoa, institui a ceia, e logo após, eles cantam um hino, e Jesus segue para esse local, para o jardim do Monte ali das Oliveiras, onde vai iniciar o processo de todo o sofrimento de Jesus ali, antes dele chegar na cruz. A caminhada, do sofrimento de Jesus começa ali no jardim do Getsêmani. O nome do jardim remete ao local onde se extraiu o azeite das oliveiras, onde era um processo que envolvia a utilização dessa prensa, de uma prensa que esmagava ali as azeitonas, E no contexto bíblico, Getsêmani se tornou um lugar de grande significado, pois foi ali que Jesus enfrentou sua agonia, a sua dor, chegando a transpirar ali grandes gotas de sangue. E também foi nesse jardim o local onde
Judas Iscariotes entrega Jesus para ser preso e posteriormente crucificado. Portanto, o termo aqui, Getsêmani, ele não apenas indica um local físico que de fato existiu e existe, mas também carrega para nós hoje, como cristãos, como servos de Deus, um significado profundo, religioso, emocional, associado à dor, ao sofrimento e sacrifício de Jesus Cristo na noite em que ele foi preso e, consequentemente, sendo levado ali toda aquela noite de uma pressão emocional, psicológica, o tempo todo de interrogação, sofrimento, insultos, até no dia seguinte, onde ele foi levado à cruz em nosso lugar. Quando Jesus sai daquele momento ali com os discípulos no cenáculo, onde eles haviam se reunido, e segue para o Monte das Oliveiras, ele leva com ele seus discípulos, e chegado em um determinado lugar, ele deixa alguns deles ali, os 9, e ele segue mais adiante. O Evangelho de Mateus, no capítulo 26, verso 37, vai dar nome a esses discípulos, vai dizer que Jesus caminhou um pouco mais, deixou o grupo maior, caminhou um pouco mais com Pedro, Tiago e João, e quando ele chega em um lugar um pouco mais afastado, ele deixa Pedro, Tiago e João ali e fala para eles assim: olha, fiquem aqui e orem, vigiem, porque eu vou mais adiante orar. E Jesus, ele faz isso, ele deixa ali os seus discípulos, caminha um pouco mais adiante, e a Bíblia vai dizer que quando ele chega nesse local com os discípulos, no verso 38 aí de Mateus, capítulo 26, verso 38, Jesus vai dizer assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, fica aqui e vigiai comigo. Jesus declara para esses três, não para todos, mas para os três, Pedro, Tiago e João, que a alma deles estava profundamente angustiada. Ele estava profundamente triste até a morte. Ele sabia o que esperava ele na sequência. E ele se adianta um pouco mais, deixando os três discípulos ali, e ele vai orar por 3 vezes. Ele deixa os discípulos, caminha, ele ora, e quando ele volta, os 3 discípulos estão dormindo, porque eles estavam muito cansados e também muito tristes, e eles dormem. Jesus acorda esses discípulos e diz para eles: olha, vocês não podem vigiar nenhuma hora, orar nenhuma hora comigo, vigiai, orai, para que vocês não caiam em tentação. E Jesus volta, ora novamente, volta a segunda vez, eles estão dormindo, vai pela terceira vez, e volta novamente. E no livro de Marcos, no capítulo 14, verso 37, Jesus vai chamar Simão Pedro pelo nome, vai dizer: Simão, você não pode orar nem um pouco, você está dormindo, Simão, está dormindo de novo, vigiai e orai, ore comigo. E nessa terceira vez, Jesus vai dizer: agora vocês podem dormir, agora vocês podem repousar, porque chegou a hora. O Filho do Homem agora vai ser preso, vai ser entregue na mão ou nas mãos dos pecadores. Agora pode ficar à vontade, né? Por 3 vezes Jesus falou: orem comigo, vigiem comigo, me ajude. Jesus estava sentindo já ali o peso, a dor do pecado de toda a humanidade sobre ele. O primeiro jardim mencionado na Bíblia, nós sabemos que é o Jardim do Éden, um lugar perfeito, de beleza sem igual, onde Deus colocou Adão e Eva antes da queda. E era um lugar perfeito, um lugar sem igual, onde o homem tinha uma comunhão plena com Deus. Deus falava com o homem ali toda a virada do dia. Pensa que lugar maravilhoso. Não existe um lugar na terra comparado ao Éden, que você pode dizer o lugar mais bonito do mundo. Você pode dizer assim: olha, isso aqui é parecido com o Éden. Não, era um lugar perfeito, tudo perfeito. Adão e Eva, eles estavam lá, tendo plena comunhão com Deus. Getsêmani foi o local onde Jesus orou antes da crucificação, um lugar de angústia, sofrimento, mas também foi um lugar de entrega a Deus, um lugar onde ele se entrega ao Pai, plenamente, ao que o Pai o havia designado para ele. Enquanto que o homem pecou no jardim perfeito, Adão e Eva, ali sendo seduzidos pela serpente, pecaram, e entrou o
o pecado, entrou a morte, toda a consequência sobre a humanidade que nós sabemos, em um lugar perfeito. Jesus em um lugar de dor, prensa de azeite, lagar de azeite, um lugar terrível de sofrimento, de choro, de tempo de oração, de entrega, de pressão psicológica, emocional. Ali Jesus se entrega completamente à vontade de Deus quando ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode passar esse cálice de mim se o Senhor quiser, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. E ele se entrega ali. Isaías, capítulo 59, verso 1, a Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Claramente, o profeta Isaías está mencionando a posição de Deus em relação ao homem, que os ouvidos estão atentos, ele está pronto para ouvir o clamor, ouvir a oração, para ter comunhão com Deus, para se aproximar do homem e para que o homem se aproxime dele. Ele está dizendo: as minhas mãos estão prontas para abençoar. Entendemos que o desejo de Deus sempre foi abençoar o homem, sempre foi ter comunhão com o homem, porque Deus fez o homem, a mulher, colocou no jardim para a glória do nome dele, para que pudesse ter comunhão com ele. Mas no verso 2 de Isaías 59, a Bíblia vai dizer o seguinte: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então ele está dizendo que o pecado causou separação. O pecado causa separação entre o homem e Deus. O pecado encobre o seu rosto. O pecado não afasta Deus de nós, nos afasta de Deus, porque Deus se mantém na sua mesma posição, assentado no seu alto e sublime trono, com as mãos estendidas sobre a humanidade, prontos a abençoar aqueles que assim desejam, né, a sua bênção, deseja ter uma relação com ele. No Éden havia uma comunhão perfeita, Deus falava com o homem, como eu mencionei, todos os dias. E o pecado então afasta esse homem de Deus, causa essa separação. E em meio a tudo isso que acontece, a maneira que Deus encontrou e quis, na sua infinita bondade, Deus decidiu, Deus quis, não foi por causa da bondade do homem, não foi por causa da perfeição do homem, pelo contrário, o homem estava caído, a natureza totalmente contaminada pelo pecado, distante de Deus. Não foi por causa que havia alguém perfeito e Deus desejou, não, é por causa do homem imperfeito. Deus desejou, Deus quis restaurar esta comunhão do ser humano com ele. E o meio que Deus encontrou, o meio que Deus quis fazer isto, foi enviando Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer na cruz, em meu lugar e em seu lugar, para que nós pudéssemos ter novamente esta comunhão com Deus. Um texto não muito longo, alguns versículos eu quero ler com os irmãos. Em Isaías capítulo 53, verso 1 a 11, diz o seguinte: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, está falando de Cristo, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Entendam, o homem escondia o rosto do próprio Cristo. O homem por si só, ele não quer Deus. Ele se ausenta de Deus. Ele não quer a presença de Deus. E como de que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós somos sarados. Através dele nós aproximamos de Deus novamente. A comunhão foi restaurada. O verso 10 desse mesmo capítulo, a Bíblia vai dizer que foi da vontade de Deus esmagar Jesus, esmagá-lo
e fazê-lo sofrer. Esse Cristo estava no Getsêmani, no jardim, dando início a essa jornada de dor e sofrimento que o levaria até a cruz, por causa de mim e por causa de você. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Em Cristo, Deus nos reconcilia novamente com Deus, e nos aproxima do Senhor. O que o sofrimento de Cristo nos traz? Ele começa esse processo de sofrimento ali na cruz, no Getsêmani, ao ponto de orar e seu suor se misturar ali com gotas de sangue. Mas nós sabemos que tudo tinha um grande propósito, que era restaurar a humanidade, trazer o ser humano para Deus novamente. E a primeira coisa que o sofrimento de Cristo nos trouxe e nos traz até hoje é o perdão dos nossos pecados. Nós éramos terríveis pecadores, inimigos de Cristo, inimigos da cruz de Cristo, mas Ele nos perdoou. Ele levou sobre Ele todas as nossas transgressões, todo o nosso pecado. Isaías vai dizer que como uma ovelha muda, que caminha diante ao seu tosqueador, Jesus foi levado também. Sabemos que foi crucificado, foi humilhado, insultado, sofreu terrivelmente a dor da coroa de espinho na sua cabeça, os chicotes, a lança do seu lado, o peso da cruz, mas principalmente o peso do pecado de toda a humanidade. Efésios 1:7 diz: nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, em Cristo, nós temos primeiramente o perdão dos nossos pecados. Segundo, por causa de Cristo, nós temos novamente proximidade com o Pai, através da reconciliação, nos permitindo ter comunhão com Deus novamente. Você entende, querido, que essa comunhão que você tem com Deus hoje é porque Cristo morreu na cruz? Que sem Ele nós não teríamos condição alguma de nos relacionarmos com Deus, de aproximarmos de Deus, desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós e tem nos dado pela sua infinita misericórdia. 2 Coríntios 5:18 está escrito: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, através de Cristo, nós nos aproximamos de Deus novamente, fomos reconciliados com Deus, temos comunhão com Deus, temos paz com Deus. Nós temos um Pai, queridos, nós somos filhos amados, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, porque Ele se importou conosco. Por causa do sofrimento de Cristo, nós temos liberdade, libertação das correntes espirituais, das correntes que nos prendiam no pecado. Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos retirou, nos libertou das correntes de Satanás, das correntes que nos prendiam. Em Cristo nós temos garantia de vida eterna. 2 Coríntios, ou melhor, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O sofrimento de Cristo nos trouxe a vida eterna. Por causa dele, nós temos a vida eterna. Mas quer saber? Tudo isso, que coisa linda. Por causa do sofrimento de Cristo, da morte dele, nós temos uma nova identidade, queridos. Qual era a nossa identidade antes? Caídos, afastados de Deus, pecadores, mortos em delitos e pecados, caminhando sem direção. O inferno nos aguardava, comunhão quebrada, sem paz, sem segurança alguma. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados.
santificados. Romanos 8, 14 a 17, nós temos uma identidade, queridos, nós somos filhos de Deus. João 1,12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Cristo suportou tudo, queridos, toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento. Como lemos em Mateus, ele chegou a dizer: a minha alma está profundamente triste, profundamente angustiada, até a morte. Se sentia abatido na sua carne, entristecido, sabia o que o esperava. Já havia revelado na Páscoa e na instituição da ceia que um dos seus amigos haveria de traí-lo, que Judas iria traí-lo. Judas sai, vende Jesus por 30 moedas de prata. Ele estava angustiado, triste, aborrecido, mas ele vai até o fim, para que você pudesse ser filho, para que eu pudesse, você, não somente ser uma criatura, ser alguém criado por Deus, mas ser filho. E agora, como filho, queridos, o sofrimento de Cristo na cruz, todo aquele processo, também nos deu acesso livre à presença do Pai. Hebreus 10, 19 ao 20, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele garantiu a nossa entrada à presença do Pai. Estamos aqui hoje trazendo à memória o sacrifício, esse sacrifício de Cristo, que começa em um jardim, assim como o pecado entrou no jardim, o começo da libertação, o começo, queridos, a remissão dos nossos pecados, começa também no jardim, com as gotas de sangue sendo derramadas ali, na intercessão, no clamor de Cristo, em favor de todos nós, em favor dos seus discípulos, mas se entregando ao Pai ali, se prontificando a cumprir tudo, por amor a mim e a você. Por isso a ceia, queridos, é um memorial. Participar da ceia é trazer à memória esse sacrifício, é saber que somos livres porque Ele sofreu, que temos uma nova identidade porque Ele sofreu, se entregou por nós. Somos filhos, temos acesso à presença dEle, à presença do Pai, temos a comunhão restaurada, temos a liberdade de falarmos com o Pai, porque Cristo morreu em nosso lugar, porque Ele se entregou por nós. Quando você adentra por essas portas e vem participar aqui da ceia do Senhor, nós precisamos ter isso em mente, não só aqui, mas em todos os lugares. Aquele que não come da carne e do sangue, não tem parte com Ele. Aquele que não renuncia, aquele que não compreende o sacrifício de Cristo, aquele que não vai até o fim, suportando as dores. Queridos, quantos jardins da vida nós enfrentamos? Jardim de dor, jardim de sofrimento, jardim de lágrimas, jardim de profunda tristeza, jardim de agonia, jardim de intercessão, mas jardim também de convicção da presença de Deus, porque quando Jesus clamava ao Pai, o Pai não afastou Ele do cálice, o Pai não permitiu que Ele não passasse por tudo isso, mas enviou um anjo lá para confortá-lo, enviou um anjo lá no jardim para confortar Jesus. Entenda, meus amados, no seu momento de dor, no meu momento de dor, de sofrimento, Deus também envia o anjo. A sua presença é conosco, queridos, como eu preguei aqui na vigília, não é? Deus falando para Moisés: a minha presença irá contigo, Moisés, para te dar descanso, para te fazer descansar. Deus não nos livra, queridos, do problema, da dificuldade. A maioria das vezes Ele não nos isenta, não anula a dificuldade, mas Ele passa nela conosco, Ele está conosco o tempo todo. E terminando essa meditação, hoje quem vai ministrar a ceia é o seu pastor Reinaldo, tá, pastor Reinaldo? Ele vai ministrar a ceia aqui. Eu quero só dizer para você, finalizando essa breve reflexão, Ele nos deu o Espírito Santo e a garantia da vida eterna. Tudo por causa do sofrimento dele na cruz. Você crê nisso? Então fica de pé nesse momento em nome de Jesus. Só uma breve reflexão da palavra, para você entender o que Cristo passou na cruz por nós. Pastor Renato já vai vir caminhando para cá, para estar aqui dando prosseguimento e ministrando a ceia nessa manhã. Eu queria que você pensasse nisso nessa manhã. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada, Pai, em poucos minutos, mas eu sei que ela falou em nosso coração. Aqui está um povo livre, ó Pai. Está um povo que tem uma identidade no Senhor. Tem um povo que tem acesso à Sua presença, Pai. Um povo que aguarda, Deus, com todo o desejo do coração a Sua volta,
para estar com o Senhor na eternidade, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós. Sabemos, ó Pai, que o Senhor morreu na cruz sim, mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, Pai querido. E a sua ressurreição nos traz a garantia que fomos ressuscitados com o Senhor. E que um dia, Pai, teremos nosso corpo glorificado e estaremos para sempre com o Senhor. Tudo, ó Pai, mediante ao sangue derramado. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.